Vamos começar a nossa semana ouvindo a palavra do Senhor, declarando que Ele vive, Ele reina, que Ele reina e que Ele vive, que Ele é fiel e que isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso eu vim te convidar a adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que você tem motivos de sobra. Louvado seja Deus para bendizer e adorar o nome santo do Senhor. E é por isso que eu estou aqui para adorar com você neste momento, glorificando, bendizendo, louvando e agradecendo a Deus, porque tudo que Ele faz é tremendo, é perfeito e é bom. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de ti. Louvado seja Deus nos mínimos detalhes. Aleluia. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, de poder cantar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamada para adorar, então adorarei. Sou adoradora, foi assim que Deus me fez, então adorarei, adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Aleluia, Jesus. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirasse minha vida, quando chegar aí no céu eu te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirassem minha vida, quando chegar aí no céu eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu te adorarei. Eu tenho certeza que também está no seu DNA, um DNA de adorador, porque Deus, Ele nos formou e Ele colocou propriedades em mim e em você que corresponde ao reino dos céus. Por isso essa nossa necessidade de falar com Ele, por isso essa nossa necessidade de o adorar, porque na verdade, a nossa verdadeira essência vem do céu, vem do Criador, vem, louvado seja Deus, da sua digital. E quando Ele tocou em mim, a palavra do Senhor vem dizer lá no livro de Gênesis, vem falar a respeito de mim e de você. E quando Ele nos formou, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então eu entendo que Deus fez com suas próprias mãos a natureza humana. E é por isso que nós temos aí, aleluia, o gosto, a vontade de adorar. E é por isso que eu creio que você também aí vai declarar que você foi chamado para adorá-lo, para glorificá-lo e para dizer que Ele é bom, que Ele vive, que Ele reina, e Ele vive. Essa tem sido uma declaração de fé. Ele vive, Ele reina, é a certeza. Ele não está, louvado seja Deus, ali naquele local onde o colocaram, mas Ele vive, Ele reina, Ele é, Ele era e Ele continuará sendo. A palavra do Senhor vem dizer que Ele é de eternidade. Em eternidade Ele é imutável, Ele não muda, Ele não pode ser mudado. Essa é a sua essência de fidelidade, de eternidade, de bondade. Louvado seja Deus. E essa é a nossa certeza, é a certeza maravilhosa de que Ele, aleluia, recebe o nosso louvor, a nossa adoração.
Por isso eu quero glorificar a Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, e como é bom saber que tudo está no controle das mãos do Senhor Jesus. Nada escapa das mãos do Senhor. Como é bom saber que Ele tem o domínio. A palavra do Senhor nos diz que Ele estabeleceu seu trono nos céus e Ele domina sobre tudo. Eu tenho certeza que não tem sido diferente contigo. Ele domina aí sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. E quão bom é poder dizer que Deus, Ele domina, aleluia, tudo que é em nós, inclusive o nosso dia. Engana-se quem pensa que tem algum poder, que tem alguma autoridade, que tem algum domínio. Nós não dominamos nem a nossa própria vida, nem o dia de amanhã, nem o porvir, nem o respirar. Quanto de nós temos visto, louvado seja Deus, coisas tão diferentes acontecendo nos últimos tempos. Essa é uma clareza de que tudo, aleluia, está nas mãos do Senhor Jesus. De que o homem, ele faz os seus planos, mas é Deus quem determina se ele vai ou não para frente, segundo a vontade do Senhor Jesus. Nos diz a palavra do Senhor, livro de Josué, eu gostaria de compartilhar com o seu coração, para que nós viéssemos a fazer a meditação e menção dessa palavra. Eu gostaria que você abrisse aí Josué capítulo de número 3. E nós vamos começar a ler versículo de número 6 em diante, que diz assim. E eu vou adiantar a leitura para que a gente possa entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao teu coração. E disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passe à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-la à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes, que carregarão a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Aleluia. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente de diante de vocês expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano, de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham 12 israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha de grande distância, perto de uma cidade chamada Adam, mais proximidade de Zaretã. E as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escorriam totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente do Jordão. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até que toda a nação o atravessou, pisando em terra seca. Eu glorifico a palavra, a presença e a revelação do Senhor para a minha e para a sua vida. Diz a palavra do Senhor Jesus que Deus, ele chama Josué logo após ali o falecimento de Moisés. E a Bíblia nos diz que a tarefa para Josué não seria uma tarefa fácil. Mas quando Deus ele chama, Deus é o Deus que chama e ele garante aquele a quem ele chamou. E nos diz a palavra que, aleluia, o povo precisava atravessar o Jordão. O povo precisava passar para o outro lado. E a palavra vem dizer que então, aleluia, a palavra diz assim: Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança
e passe à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E é muito importante nós levantarmos, louvado seja Deus, a Arca da Aliança e pedir para que ela passe na minha e na sua frente, adiante de mim e adiante de você. Nos diz a palavra que as coisas do Senhor Jesus é com ordem e decência. E Deus orienta Josué para que fale para os sacerdotes pegar a arca e passar na frente. Por quê? Porque se aquele povo fosse sozinho, se aquele povo fosse por sua própria conta, se aquele povo fosse, louvado seja Deus, tentar atravessar o Jordão, simplesmente com a força do seu braço, sem a presença estar na frente, louvado seja Deus, eles não iriam ser bem-sucedidos. Eles poderiam, louvado seja Deus, até carregar a presença, mas não diz a palavra que Josué é bem claro quando diz: e disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passe à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E muitas das vezes nós queremos colocar, louvado seja Deus, a presença do Senhor no meio, a presença do Senhor do meio para o fim ou até no fim. E Deus está dizendo: coloque a minha presença na frente em toda a situação. Vai fazer alguma coisa, vai decidir, vai resolver, precisa, louvado seja Deus, de algo, coloque a minha presença na frente. Nos diz a palavra que os sacerdotes, eles pegam a arca da aliança e eles passam na frente dos israelitas. E algo muito interessante aqui nesse contexto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vem relatar que Deus ele fala para Josué que o povo saberia que Deus era com Josué. E diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, assim como estive com meu servo Moisés. Nos diz a palavra que Deus, ele fala para Josué que a partir dali, a partir daquela travessia, a partir daquele momento, ele iria começar a exaltar. Por quê? Porque o povo não estava acreditando que Josué seria um sucessor e que estaria à altura de suceder Moisés. Então Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vendo a intenção e o coração daquele povo, Deus prepara todo aquele cenário para trazer uma exaltação para a vida de Josué, para que o povo entendesse que da mesma forma que o mesmo Deus que tinha chamado Moisés tinha chamado Josué. E Deus então diz assim para Josué: eu, a partir de hoje, comecei a exaltar, diz assim, começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel. Nos diz a palavra que foi um começo de uma exaltação. E nós vamos ver a trajetória de Josué. Nós vamos ver que Josué ele consegue, aleluia, chegar na terra prometida, porque o Senhor estava sempre na frente das batalhas de Josué. Josué ele não pelejava sozinho, Josué ele não ia sozinho, e Josué ele consultava o Senhor. É algo que eu e você precisamos fazer, colocar sempre o Senhor na frente e sempre consultá-lo. Nos diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que Deus ele fala assim através de Josué no versículo 10. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heteus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Nos diz a palavra que a terra estava tomada por 7 povos. E a Bíblia vem dizer que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele expulsa o povo daquela terra. Porque existia ali uma palavra, existia ali algo que tinha sido declarado sobre a vida de Abraão. E Deus é um Deus que ele cumpre promessa. Nós vamos ver que já está ali na geração de Josué, já está ali, louvado seja Deus, muitos anos ali, passados do tempo que Deus tinha falado com Abraão. Mas a palavra do Senhor, ela não cai por terra. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que a palavra dele não cai por terra. A palavra do homem pode cair, a palavra da mulher pode cair. A palavra de quem prometeu, de quem disse que faria e não fez, pode, aleluia, deixar de fazer, mas Deus não. Deus, quando ele fala, ele cumpre. Porque a palavra do Senhor vem dizer: acaso falaria eu e não cumpriria? O que Deus está querendo dizer é: acaso seria eu como um homem que sou falho? Acaso seria eu como um homem que sei que me levanto, mas não sei como será o dia de amanhã?
Acaso seria eu como um homem que não tenho domínio, que não tenho autoridade, que não tenho poder de nada? E a palavra do Senhor vem dizer, louvado seja Deus, que quando os sacerdotes carregavam a arca, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, e a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Nos diz a palavra que Deus, ele relatou o que iria acontecer. Deus estava falando, manda os sacerdotes carregar a arca na frente, porque eu vou abrir o Jordão. O povo vai passar, louvado seja Deus, e diz assim, e a água será represada e formarão uma muralha. Será que você poderia imaginar uma represa que abastece uma grande cidade, uma grande metrópole, ou quem sabe até um grande estado? E alguém conseguir represar essa água num fluxo, louvado seja Deus, de todo vigor. E por que Deus está falando desse fluxo de todo vigor? Porque a Bíblia vem relatar que no dia que Deus fala para que o povo atravessasse o Jordão, ele estava com o curso das águas muito mais elevado do que o natural. Nos diz a palavra que era tempo de colheita. E no tempo de colheita era, louvado seja Deus, muito comum as margens naquela época da colheita transbordar. Nos diz a palavra que o Jordão não estava o Jordão de costume. Estava o Jordão além do de costume. Estava um Jordão que estava transbordando de água porque era tempo de colheita. Deus, ele é sabedor e entendedor de todas as coisas. Então o povo precisava de água. O povo precisava manter, louvado seja Deus, o que foi plantado estava no tempo da colheita. E se nós pegarmos essa chave aqui, nós vamos entender que quanto mais parece difícil para mim e para você, é o cenário perfeito para Deus operar. Quanto mais parece impossível para mim e para você, é o cenário perfeito para Deus agir. Nos diz a palavra que Deus, ele é tão maravilhoso, que ele diz ao povo, coloca a arca na frente do povo, toca os pés na água, que quando os sacerdotes tocarem os pés, eu vou dividir as águas em muralhas. Mas a palavra vem dizer que as águas que foram divididas foram no curso acelerado do Jordão. O que Deus está querendo dizer para mim e para você é que para mim e para você pode até parecer que não tem como, pode até parecer que não haverá um jeito, porque está muito mais acelerado do que antes. Muitas das vezes, sabe quando o problema se agrava mais? Sabe quando você olha e a impossibilidade parece maior? E Deus está dizendo para você, olha o que eu fiz. Eu poderia ter colocado o povo para passar no Jordão antes desse curso estar mais elevado? Sim. Mas eu queria mostrar o meu poder e a minha glória. Eu queria dizer para aquele povo que as águas baixas ou as águas altas para mim é a mesma coisa. Eu sou o mesmo Deus, eu não mudo. O Deus que opera com águas mais tranquilas, opera com águas mais atribuladas. A palavra vem dizer que o Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que fez com que o povo passasse o Jordão no tempo que a água estava transbordando, no tempo da colheita. É o Deus que disse para Josué, é o Deus que disse para aquele povo, coloque a minha presença na frente. Eu vou ler o trecho de versículo 15 do livro de Josué, capítulo 3, que diz assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha, e a grande distância perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá e o mar salgado escoaram totalmente. A Bíblia vem dizer que houve ali um escoamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e houve ali também, a palavra do Senhor vem dizer, uma muralha. Deus parou a correnteza. Nos diz a palavra que as águas do Jordão, ela vinha de dois lados. A Bíblia diz que de um lado Deus parou e do outro Deus escoou. E a Bíblia diz que os sacerdotes pararam no meio do Jordão e ficaram até que todo o povo conseguisse atravessar. O que Deus está dizendo é que Ele é o Deus
que faz com que aquilo que estava descendo, aleluia, seja parado. Ele é o Deus que faz com que aquilo que estava vindo, louvado seja Deus, seja barrado. Nos diz a palavra do Senhor Jesus que as águas se escoaram e viraram muralha. Sabe o que é ter um local cheio de água e no mesmo momento não ter mais? Imagine você estar em uma praia e a praia secar totalmente. Imagine você, louvado seja Deus, ver uma barragem sendo contida ali pela mão do Senhor. Imagine só que a palavra do Senhor vem dizer que os sacerdotes, eles param com a arca da aliança no meio. E aqui vai uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. Porque Deus, quando mandou Josué atravessar, Deus, ele se responsabilizou. Deus, ele não é como o ser humano que muitas das vezes fala algo para que você faça e não se responsabiliza. Deus, ele não é como o ser humano que muitas das vezes faz um trato, louvado seja Deus, e não cumpre. Deus, ele é cumpridor daquilo que ele fala. Nos diz a palavra lá no livro de Jeremias que Deus, ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Sabe o que é velar? É estar olhando para aquilo que ele mesmo escreveu. E Deus está lá velando o tempo todo para que se cumpra na minha e na sua vida. Nos diz a palavra que os sacerdotes ficaram no meio, porque Deus, ele se responsabiliza. Deus, ele não ia deixar, louvado seja Deus, o povo passar sem que ele estivesse presente. Deus está dizendo, eu passo na frente e eu chego no meio e eu paro até que se concretize aquilo que eu declarei que aconteceria. Nos diz a palavra que os sacerdotes, eles posicionam a arca da aliança no meio do Jordão até que todo o povo passe. Mas a palavra do Senhor vem dizer que Deus manda, aleluia, os sacerdotes pegar a arca e colocar na frente. E por que então que agora Deus, ele para no meio? Deus, ele para no meio para dizer para mim e para você que ele é responsável por aquilo que ele te diz. Que ele é responsável por aquilo que ele coloca no teu coração. Que ele é responsável quando ele diz para mim e para você, vai, porque eu estou indo na tua frente. Nos diz a palavra do Senhor Jesus e diz assim, que as águas se formaram em muralhas e que elas escoaram. Como? Sabe, quando o mar está bem cheio, que a maré está alta, que está em todo aquele curso, que você vê ali as ondas batendo. Imagine o Jordão, com toda a sua fúria, com toda a sua força. No momento em que era o tempo que ele ficava mais cheia, é um momento que se chama a cheia das margens. E foi nesse exato momento que Deus disse, é agora. É agora que vocês vão atravessar. E eu fico imaginando aquele povo olhando para o Jordão e pensando, mas como assim? Nós vamos atravessar o Jordão agora que ele está mais violento, agora que as coisas aumentaram, agora que a dificuldade aumentou, agora que aconteceu isso aqui, é que Deus, ele quer que eu me posicione, que eu me levante, que eu atravesse. E Deus está dizendo sim, porque sou eu quem vou adiante de ti. Se mova, se mexa, e eu irei na tua frente. Nos diz a palavra que o cenário era difícil para eles. Existia ali um Jordão, mas para Deus existia um local para ele manifestar o seu poder e a sua glória. E Deus está dizendo que aquilo que você está olhando, que você está vendo, que você está pensando é grande demais, eu não vou conseguir, eu não vou atravessar. Deus está dizendo, vai porque eu sou contigo. Deus está dizendo que aquilo que para mim, para você, parece ser grande, para ele não é nada. Deus deixou para atravessar o povo no momento em que o rio estava mais cheio, para dizer para aquele povo que ele era Deus. E eu acho interessante que Deus, ele já tinha falado lá no versículo de número 10, ele diz assim, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e certamente expulsará de diante de vocês todos aqueles povos, que foi narrado aqui anteriormente. O que Deus vem falar para o teu e para o meu coração é que quando você coloca ele na frente, é que quando você, louvado seja Deus, coloca a arca da aliança na frente, Deus, ele se responsabiliza.
Josué lhe fez segundo como Deus estava ordenando. E Deus não deixou aquele povo sozinho. Versículo de número 17. Eu gostaria que você olhasse aí na sua Bíblia, porque está escrito assim como está aqui na minha. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo o povo de Israel passava, até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. E Deus está dizendo que Ele vai na sua frente, mas que Ele não te deixa você atravessar sozinho. Ele vai na sua frente, mas no momento que você está na travessia, no momento que você não tem o que fazer, que é Ele que vai abrir o caminho. Deus, Ele não me deixa e não te deixa sozinho em nenhum momento. A palavra vem dizer que os sacerdotes, eles param com a arca da aliança no meio do Jordão e o povo todo atravessa pés enxutos. E Deus está dizendo que é Ele que para. É Ele que para o fluxo da água. É Ele que faz escoar. É Ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que traz para você a certeza de que você vai atravessar. Creia. Nos diz a palavra que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Não foi apenas uma quantidade, seja o nome de Jesus, não foi apenas uma números, foi uma nação. Louvado seja Deus que passou a atravessar. E aqui essa palavra para a minha, a sua meditação. Crendo que o Deus que atravessou aquele povo em terra seca, crendo que o Deus que foi adiante deles, crendo que o Deus que ficou no meio deles ali, garantindo a travessia, é o mesmo Deus que está comigo e está contigo. Tome posse dessa palavra e siga declarando: passa na minha frente, Jesus. Assim como Josué, aleluia, falou com os sacerdotes. Assim como Josué posicionou os sacerdotes. E nos diz a palavra: louvado seja Deus, que foi no momento em que o rio estava mais cheio. Tá difícil aí? Tá complicado aí? Não sabe o que fazer? Não sabe como vai ser? Não sabe como vai atravessar? Como vai se suceder? Pois é exatamente quando você não sabe que Deus, Ele opera um milagre. Aquele povo, eu fico imaginando que parar de frente a um rio, sem ter uma saída, sem ter para onde ir, sem ter como passar, sem saber o que fazer, não crendo muito ali no chamado de Josué, mas a Bíblia vem dizer que Deus que se manifestou com Moisés, se manifestou também ali no chamado de Josué. E Deus vem dizer que outras situações parecidas, que Ele já se manifestou, aleluia, e Ele te fez vencer, assim também fará Ele nessa outra situação. Nos diz a palavra que o povo já tinha passado, louvado seja Deus, ali o Mar Vermelho, mas o povo que passou o Mar Vermelho murmurou. Aí a Bíblia diz que vem uma outra geração, e a Bíblia diz que agora aquele povo vai ser conduzido por, aleluia, Josué. Aquele povo não tinha visto o milagre, mas eles sabiam dos milagres. E Deus está dizendo que ainda que talvez você não tenha visto um milagre, como o do mar se abrindo, você vai poder ver o milagre do Jordão se escoando e virando muralha. Nos diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que o povo viu. E talvez possa ser que você não tenha visto ainda um milagre tão estrondoso, mas eu quero profetizar aqui, porque o Deus que já me fez ver, que já me fez sentir e já me fez saber, é o mesmo Deus também que te fará ver, passar. Louvado seja Deus, se é que ainda você não passou. Porque a palavra vem dizer que o milagre foi tão estrondoso que o povo passou a pés enxutos. Uma nação passar por um rio a pés enxutos é um milagre estrondoso. Aquele povo que estava caminhando com Josué ainda não tinha visto aquilo, mas Deus proporcionou. E o que eu profetizo é que Deus, aleluia, providencie algo estrondoso para que você possa contemplar e que a sua fé seja ainda mais aumentada na presença do Senhor Jesus, e que você possa dizer: Deus passou na minha frente e em todo momento Ele esteve comigo durante toda a travessia. Deus estava lá no meio daquele povo, no meio
Diz a palavra que a Arca da Aliança estava ali no meio do Jordão. O povo passando e a arca ali no meio, e Deus está dizendo para você: será que você não vê que você não está sozinho? Será que você não vê que mesmo que a travessia seja difícil, que mesmo que a travessia seja longa, que mesmo que a travessia seja árdua, que mesmo que você olhe e você veja água escoada de um lado, parede de muralha de água de outro, mesmo que você esteja olhando, mesmo que você esteja pensando: será que vai dar tempo chegar? Será que as águas não vai tomar o seu curso de novo? Oh, Jesus, aleluia. A palavra do Senhor vem dizer que Deus estava ali no meio. E Deus vem dizer para você: eu estou no meio. Eu estou no meio. Eu estou no meio. Desde quando você me chamou, desde quando você me colocou na frente dessa situação, não tenho eu te deixado sozinho, mas vou te fazer passar a pés enxutos e você vai chegar do outro lado. Aleluia. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor. Receba essa palavra na tábua do seu coração, entendendo que tudo Ele pode, que tudo Ele faz, que tudo Ele reina e que tudo Ele é, na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor. Aleluia. A paz de Cristo. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a minha e para a sua meditação. Livro de Josué, capítulo número 3, que vem falar acerca da travessia. Mas não foi qualquer travessia. Deus atravessou o povo quando o rio estava com uma margem, aleluia, mais agitada. O período que o rio estava mais avançado, tá? Que as águas estavam mais críticas, que as águas estavam mais fundas. E é exatamente aí, quando parece que está mais difícil, é que Deus ele chega e ele diz: eu estou contigo. Atravessa, porque eu sou contigo. Deus te abençoe. Se você tem sentido a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, me ajuda fazendo a obra missionária, compartilhando, deixando teu like, para que assim outras pessoas, outras vidas, outros corações possam receber a palavra e ser edificados. Muito obrigada a você que é novo por aqui, você que já é de casa. Eu deixo sempre o meu abraço em Cristo Jesus. Que os céus te abençoem, multiplicando a sua fé, e que você venha crer, assim como Josué creu. A palavra do Senhor vem dizer que Josué ele servia Moisés, mas no momento que Deus falou com Josué, Josué ele creu. Ele não duvidou, ele não pensou: mas será? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? E Josué chamou o povo, orientou e eles atravessaram. Deus te abençoe poderosamente. Fique com essa palavra na tábua do seu coração. Deguste ela aí, porque ela é, aleluia, alimento para a sua alma e para a minha. A palavra do Senhor vem dizer que a palavra de Deus é pão da vida. E sendo Ele o pão da vida, vem para te alimentar. Se alimente da palavra do Senhor Jesus e você será fortalecido, aleluia, na presença do grande eu sou. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.